Olá, pessoal! Em nossa última aula, a gente iniciou o estudo sobre as regras de derivação. Já vimos dois tipos, ou duas regras. A mais simples dela, na verdade, a gente estudou sobre funções potências. A mais simples é exatamente quando, lembrando que funções potências são funções definidas por essa regra, né, que é x elevado a n, tal que n pertence aos reais. Então, quando n é igual a zero, na verdade, se n for igual a zero, a gente teria a função constante igual a zero, né? Mas, então, na verdade, não é um tipo de função constante. Mas, então, antes de chegar nesse passo, a gente estabeleceu a regra de como derivar uma função constante qualquer em relação a x. Bem, como a derivada ela tem duas interpretações, né? Uma geométrica, que foi como a gente introduziu a noção de derivada como sendo a inclinação da reta tangente naquele ponto. O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal, cuja inclinação é zero. Então, em qualquer ponto, a derivada seria a inclinação dessa reta, que é, portanto, zero. E a outra interpretação que a gente deu para a derivada foi no sentido que faz jus à grande aplicabilidade que a derivada tem, que a gente viu que, na verdade, dado um ponto, se a gente conhece o gráfico dessa função, geometricamente, como eu acabei de falar, a derivada é a inclinação da reta tangente. Mas a gente tem uma outra interpretação para isso. Esse número, na verdade, a gente entendeu como sendo a taxa de variação instantânea naquele exato momento. Então, se a função é sempre constante igual a c, então uma variação em x não implica variação em y. Logo, essa taxa de variação média é sempre igual a zero. E a gente demonstrou isso através da definição, mas também interpretando pelo que significa a derivada, a gente consegue facilmente chegar a essa conclusão, que a derivada de uma constante é zero. E depois o que a gente provou foi exatamente o que eu estava me referindo à função potência, e aí passando por vários passos, né? Primeiro para n inteiro positivo, depois negativo, depois fracionário. Mostramos que, embora só tenhamos de fato apresentado a prova para o primeiro caso, que é n inteiro positivo, mas a gente generalizou sem a prova, mas que ainda continua valendo, que a derivada da função potência x elevado a n segue a seguinte regra: baixa o expoente e repete a base, e do expoente que se tinha antes adiciona menos 1. Então, isso é muito útil, porque agora, sempre que a gente se deparar com esses dois tipos de funções, ou funções constantes ou funções potências, a gente, para calcular a derivada, não precisa passar pela definição, que consiste em calcular um limite. Então, a gente pode simplesmente aplicar essa regra e encontrar rapidamente a função derivada de qualquer função potência e de qualquer função constante. Então, a nossa ideia nesse primeiro momento, né, nesse primeiro vídeo, é estender ou encontrar regras de derivações para outras funções conhecidas. Então, fazendo um processo análogo ao que a gente fez no nosso estudo de limites, a gente começou mostrando quem era o limite de uma constante, e o passo seguinte, na direção de ser possível calcular o limite de funções polinomiais, foi exatamente saber o que acontece quando a gente tem uma constante vezes uma função e quando a gente soma funções. Então, esses processos, na verdade, consistem em obter novas funções a partir de uma função dada. Então, exatamente é isso que a gente vai começar hoje: descobrir as novas derivadas a partir de conhecidas. Então, a primeira regra é a regra da multiplicação por constante. O que isso significa? Imagine que a gente tem uma constante c qualquer e f, uma função que a gente sabe ser derivável. Então, com base nessa constante, com essa função, a gente pode originar uma nova função, que é obtida justamente pela seguinte regra: a cada x, a gente vai associar o múltiplo dessa constante pela imagem de x por essa função. Então, isso define uma nova função, que, para demonstrar e para encontrar
quem é a sua derivada, eu vou chamar de g aqui. Então, por essa operação simples de multiplicar dois números reais, sendo que c está fixo, eu defino uma nova função que eu estou chamando de g, que é exatamente a função que a cada x associa esse produto, c vezes f de x. A pergunta é, será que, sabendo que f é uma função derivável, g, assim definida como sendo uma constante vezes a função f, também é derivável? E sendo derivável, depende de alguma maneira de f' de x? E é exatamente o que a gente vai mostrar, que é a derivada de uma constante, assim como era no limite, na verdade vai ser consequência disso, já que a derivada, por definição, é um limite em especial. E uma das regras que a gente viu, básicas das propriedades de limites, é que o limite de uma constante vezes a função repete a constante e calcula o limite da função. Então, essa propriedade, aplicada ao nosso limite específico, que é a derivada, vai nos permitir demonstrar que a derivada de uma constante vezes a função repete a constante e multiplica pela derivada da função. Aqui é a mesma coisa, só eu usei a notação sem ser a notação linha, certo? Aqui é porque, na verdade, eu não deveria ter escrito isso, né? Já que eu comecei dessa maneira, ficaria mais natural manter o mesmo tipo de simbologia de notação que é usando ddx. Mas e como já não quis apagar, tudo bem, a gente pode representar assim ou assim na notação linha. Certo? Mas só botar aqui no cantinho para ficar correto, se eu quisesse fazer uso dessa notação aqui, na verdade eu deveria ter escrito assim, que a derivada de c vezes f repete a constante e deriva a função f. Certo? Então, como demonstrar que, de fato, segue essa regra? Ora, vamos passar pela definição. E o que é a definição? Para ficar mais fácil a gente identificar, eu chamei de g essa minha nova função que é obtida ao se multiplicar f por esse valor c. Então, eu quero calcular, determinar uma regra para derivada de g em relação a x. Ora, por definição, isso é o limite dessa expressão. G de x mais h menos g de x dividido por h, quando h tende a zero. Note que eu preciso usar essa expressão porque eu estou calculando a função derivada e não a derivada em um ponto específico fixado. Ora, agora o próximo passo, depois que a gente passa pela definição, é substituir adequadamente quem é g de x mais h. Bem, eu estou perguntando qual é a imagem por essa função g do número x mais h. Ora, a definição de g, o que ela faz? Para cada entrada, calcula primeiro o seu valor por meio da função f e então multiplica por c. Logo, g de x mais h, por definição, primeiro eu calculo a imagem por f dessa função, que está aqui, f de x mais h, e então multiplico por c. Menos, quem é g de x? É c vezes f, dividido por h. É claro que esse limite sempre é um limite indeterminado. Quando eu faço h igual a zero aqui, fica f de x, c vezes f de x menos c vezes f de x cancela, fica 0 sobre 0. O que significa? Na maioria das vezes, a gente tenta fatorar, certo? Mas aqui, o que a gente pode observar é que c é um fator comum, tanto nessa parcela como nessa, né? Ambos esses valores, f de x mais h como f de x, estão multiplicados por c. Então, a primeira coisa natural a se fazer é colocar c em evidência. Então, fazendo isso, eu consigo escrever dessa maneira. Note que, estrategicamente, não por acaso, eu já escrevi assim, certo? Separando isso como sendo o produto também de duas frações, de c vezes essa fração. Justamente por quê? Porque, pela propriedade dos limites, eu tenho uma constante vezes uma certa função. Então, a propriedade dos limites me diz que essa constante ela sai do limite. Então, eu posso retirar a constante do limite e fica constante vezes esse limite. E esse limite, para mim, tem um significado. É exatamente a função derivada de f. Chegando assim ao que queríamos mostrar, que a derivada de uma constante vezes a função repete a constante e multiplica pela derivada da função. Exatamente um análogo para o que a gente tinha da propriedade de limites. Então, outra maneira natural de a gente obter uma nova função a partir de outras conhecidas é quando a gente soma duas funções dadas. E a pergunta natural que fazemos é, se soubemos que
duas certas funções são deriváveis e considero a soma dessas duas funções. Essa nova função é derivável e, sendo derivável, depende das derivadas de f e de g? E a resposta para essas questões é sim. Se f e g são deriváveis, então a soma também é uma função derivada e depende exatamente das derivadas individuais de cada função, satisfazendo a seguinte regra, que a derivada da soma é a soma das derivadas, o análogo do limite. A gente tinha que o limite da soma era a soma dos limites, então essa propriedade se mantém para as derivadas. Vamos demonstrar. Para isso, para que a gente possa identificar e substituir na fórmula, né, na definição de derivada, eu vou identificar isso por uma função. Digamos, f, aqui eu usei o f maiúsculo para representar a soma. Porque o meu objetivo é provar que existe derivada dessa função, ou seja, que existe essa f' de x aqui. Então, por definição, esse é o limite dessa expressão, né? Que é exatamente o limite dos coeficientes das retas secantes. Bem, a gente passa sempre pelo mesmo processo, que é a substituição desses elementos. Quem é f de x mais h e quem é f de x. Ora, o que essa minha função f maiúsculo faz? A cada x, associa as imagens obtidas desse valor, tanto por f como por g. Então, se a minha entrada é x mais h, o que eu vou calcular? F de x mais h e somar com a imagem desse mesmo número agora pela função g. Menos, e aqui eu tenho que ter o cuidado, certo? Que eu vou substituir f de x. Mas o que é a regra que define f de x? É essa soma. Então, tem que ser menos a soma, e aí eu tenho que ter o cuidado, porque aqui, na verdade, significa que tem um menos 1 que está multiplicando essa soma. Bem, qual é o próximo passo? Lembre-se que eu quero demonstrar que é justamente eu posso quebrar isso na soma das derivadas, ou seja, tem que aparecer o limite que caracteriza essa derivada e o limite que caracteriza g de x. Então, intuitivamente, eu já sei que eu quero quebrar isso em dois limites. Bem, mas note que eu consigo fazer isso exatamente, porque essa parte aqui, ó, f de x mais h menos f de x, dividido por h, é exatamente o limite esse limite define a derivada de f. E o que sobrou é g de x mais h menos g de x dividido por h, que é exatamente, por definição, a derivada de g. Então, primeiro, inicialmente, antes de quebrar em dois limites, eu vou quebrar nessas duas frações particulares. E agora sim, usando propriedades de limites, né? Eu sei que esse limite existe porque é f', eu sei que esse limite existe porque é g'. Logo, a propriedade dos limites me diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso quebrar na soma desses limites, que por definições são exatamente f' de x mais g' de x. Então, o que estabelece a regra da soma? É que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Embora a gente faça a definição para duas, isso se aplica para qualquer número de funções, certo? Por exemplo, se eu quisesse derivar a expressão x à quarta mais 5x ao quadrado, se eu escrevo assim, eu estou me perguntando qual é a derivada dessa soma. Bem, pelo que a gente acabou de fazer, isso é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Essa a gente aprendeu a derivar na aula passada, que é exatamente aplicando a regra da potência. Então, a derivada de x à quarta, pela regra da potência, é baixa o expoente, que é 4, mantém a base, e do expoente que a gente inicialmente adiciona menos 1. 4 mais menos 1 dá 3. Mas, agora eu vou derivar, tinha esquecido de colocar a linha aqui, né, certo? Se não colocar a linha, então não é a derivada. Bem, isso aqui eu estou querendo encontrar a derivada dessa função 5 vezes x ao quadrado. E agora se aplica a regra da constante vezes uma função. Repete a constante, que é 5, vezes, e agora deriva x ao quadrado. Mas que a derivada de x ao quadrado é 2x. Logo, a derivada é 4x ao cubo mais 10x. Na verdade, aqui foi só um exemplo específico, mas não
foi um exemplo para essa observação que eu queria fazer, que era que isso se aplica-se para um número qualquer de funções. Digamos que a gente queira somar. Um outro exemplo. E eu vou usar a notaçãozinha. Agora sim, né? Embora eu definir a soma para duas, eu posso considerar 3, 4, 5, enfim, com qualquer número finito de funções sendo somadas. Então, a princípio, o que eu faria? Imaginaria isso aqui sendo bem rigoroso no processo, eu imaginaria isso aqui como uma função, então ficaria x à quinta mais 1 meio de x ao cubo, como sendo a primeira função. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, se aplicaria aqui, mais a derivada dessa, e aí eu poderia aplicar novamente agora aqui, ficando a derivada de x à quinta mais a derivada dessa expressão, mais a derivada dessa que já tínhamos antes. Agora é só fazer os processos de derivação aplicando as regras que a gente já conheceu. Nesse caso vai ficar 5x à quarta, lembrando que é baixo expoente, repete a base e adiciona menos 1. Aqui vai ficar constante vezes a função, repete a constante, que é 1 meio, e multiplica pela derivada de x ao cubo, que nesse caso vai ser 3x ao quadrado, mais a derivada de 3x, repete a constante, que é 3, e multiplica pela derivada de x, que é 1. Por que é 1? Baixo expoente, que é 1, manteria o x, só que 1 menos 1, 0, e x elevado a 0 dá 1. Então, esse resultado é 5x à quarta, mais 3 meios de x ao quadrado, mais 3. E como ficaria se eu trocasse a soma pela subtração? Digamos que fosse x elevado a 1 meio menos 2x elevado a menos 2. O que mudaria? Ora, eu não preciso... Será que a gente precisa de uma regra nova para substituição, demonstrar? Na verdade, não. A gente pode aplicar essas duas regras que eu já venho utilizando nesses dois exemplos, que é a regra da soma e da constante vezes uma função. Como? Note que essa expressão, x elevado a 1 meio menos 2 elevado a x, na verdade, eu posso pensar como sendo isso aqui. Como a minha constante é menos 2, que multiplica x elevado a menos 2. Então, pela regra da pela regra da soma, a derivada da soma é a soma das derivadas. Note que aqui eu ainda estou passando por esse passo de reescrever justamente a regra, né? Que é a derivada da soma e a soma das derivadas. Mas quando você já está bem acostumado, você já pode fazer isso mais diretamente. Que agora, note que nessa primeira igualdade eu apliquei exatamente a regra da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Agora eu vou calcular a derivada de cada uma delas individualmente, aplicando as regras correspondentes, né? Nesse caso, eu vou aplicar a regra da potência. Baixo expoente, que é 1 sobre 2, mantém a base. Do expoente que a gente tinha, adiciona menos 1. Mais, e aqui, como fica a derivada? É uma constante vezes a função. Então, repete a constante e multiplica pela derivada dessa função. Então, agora eu vou derivar x elevado a menos 2. Por isso que baixo expoente, que é menos 2, repete a base, que é x. Do expoente que eu tinha antes, vamos adicionar menos 1. Então, aqui vai ficar 1 meio. Quando você fizer essa operação, dá menos 1 meio. Menos por menos, mais 4x elevado a menos 3. Ou, uma outra maneira de reescrever isso é 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 4 sobre x ao cubo. Que é exatamente usando as definições de expoentes negativos, que inverte a base, e um expoente fracionário equivale a uma função raiz. Então, na regra da subtração,
que eu já tinha até escrito aqui antes, a gente já tem demonstrado, basta aplicar a regra da soma e a regra da constante vezes a função e obter que a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Com isso, a gente é capaz de calcular a derivada de qualquer função polinomial, que nada mais é que soma ou diferença de monômios desse tipo, uma constante vezes uma função potência. Então, com todas essas regras que a gente já viu até agora, eu consigo calcular a derivada da função polinomial f de x igual a 4x à quinta menos 1/3 de x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. E dessa vez eu já vou fazer mais diretamente. Como? Vou só reescrever aqui, né? A gente quer calcular a derivada de 4x à quinta menos 1/3 de x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. E como vai ser isso? Bem, vai ser a soma ou a diferença de cada uma dessas funções. Então, eu vou começar derivando a primeira. A derivada de 4x à quinta. Repete o 4, que é uma constante, e multiplica pela derivada de x à quinta, que é 5x à quarta. Note que como o expoente aqui é inteiro e positivo, diminui 1. Aí eu vou continuar agora aplicando a regra da subtração, né? Como tinha um menos, então agora vai ficar menos aqui também. Repito 1/3, que é uma constante, vezes a derivada de x à quarta. Então, vai ficar 4x ao cubo. Lembre-se que eu baixo o expoente, e aqui, como é inteiro positivo, eu vou adicionar com menos 1, vai diminuir uma unidade. Mais a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Aí, menos, repete o 2. Às vezes, você já vai estar tão acostumado que você já vai fazer até essa conta inicial aqui mentalmente. Como? O 2 vai ficar fixo, né? Vezes a derivada disso. Mas como o 2 vai baixar, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, note que eu já fiz um passo a mais do que eu fiz inicialmente aqui. Mas se fosse passo a passo, o que ficaria? Repete menos 2, vezes, baixa o expoente, que é 2, e aí sim, menos 2 vezes 2, menos 4. Como era inteiro positivo, vai diminuir 1, então vai ficar assim. Na prática, seria mais a próxima derivada, mas como a derivada de um constante é zero, então ficaria mais zero, que não adiciona nada. Então, exatamente a derivada, só vou efetuar essas multiplicações aqui que não foram feitas ainda, vai ficar 20x à quarta menos 4/3 de x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x. Essa é a derivada dessa função. Antes, tinha um conceito que, na verdade, no livro ele já tinha abordado, mas eu não achei interessante no momento falar, justamente porque qualquer cálculo que eu fosse fazer de derivada passava pelo cálculo do limite. Mas note que essa minha derivada, que é f' de x, lembre-se que isso aqui é f' de x. Na verdade, eu reescrevi assim, só para que você visse aqui você estava aplicando a regra, né? Mas essa é a função derivada, f' de x, que é uma função polinomial. Logo, possui derivada, justamente por essas regras que a gente viu. Então, faria sentido eu calcular, eu vou até colocar assim, faria sentido a gente pegar f' de x, que é a função que a gente acabou de fazer, e calcular a derivada disso. Só que em vez de representar assim, que é a derivada da derivada, a gente vai usar a segunda notação. Vai botar essa linha aqui. Então, para a gente, essa f duas linhas de x é a derivada da derivada de f. Ou, como chamamos, a segunda derivada de f. Então, o que é a segunda derivada de f? É derivar uma vez e depois derivar novamente a função obtida. Derivar a função f' de x. Então, quem seria a segunda derivada de f, ou f duas linhas de x, ou a derivada da derivada de f? Bem, eu já vou olhar para a fórmula da minha função f' e ir aplicando a regra. Então, a primeira, eu vou derivar isso aqui. Bem, mas é uma constante, então repito, vezes a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo, menos, né, porque pela regra da subtração, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, só que essa minha função é uma função constante vezes uma função, que pela regra repete a constante e multiplica pela derivada da função.
E a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mais, repete 3 vezes a derivada de x ao quadrado, 2x. Menos, repete 4 vezes a derivada de x, que é 1. Portanto, f duas linhas de x vai ser 80x ao cubo, menos 4x ao quadrado, né? Porque aqui esse 3 se cancela com esse, mais 6x menos 4. Então, note que também faria sentido eu continuar o processo de derivação? Sim, então eu poderia aqui também calcular a derivada da derivada, ou seja, a derivada da segunda derivada. E a gente representaria assim. F 3 linhas de x. Bem, com certeza, isso aqui eu ainda vou continuar derivando. Por quê? Como era de grau 3, a terceira derivada de f vai diminuir só um grau, que vai ter grau 2. Mas, na verdade, até para grau 3, essas derivadas, na verdade, é que a gente chama de derivadas de ordem superior, que é quando a gente continua o processo de derivação, derivando a derivada anteriormente obtida. São chamadas de derivadas de ordem superior, e a gente até, vou botar um cantinho aqui, por exemplo, a gente pode representar essa f duas linhas de x por f2x. Essa f3 linhas de x, na verdade, acho que é assim, entre parênteses, né? Para que não se confunda com a potência. Vai ser f3 de x. Então, quando esse expoente está aqui entre parênteses, faz menção à derivada superior de ordem 3 de f, e não f elevado ao cubo, né? Que seria f vezes f vezes f. Então, tem que ter cuidado com essa notação. Então, note que é mais útil essa notação aqui, porque imagine que eu queira calcular, continuar esse processo aqui mais duas vezes, que até seria possível para esse nosso exemplo aqui. Quando eu derivar a próxima vez, vai dar x ao quadrado, então eu poderia derivar mais uma vez que daria x, e poderia derivar mais uma vez que dava de grau constante, poderia derivar mais uma vez que daria zero, e a partir daí todas as outras derivadas que eu realizasse dariam todas iguais a zero. Então, para derivadas de ordem superior, a partir do 3, a gente pode considerar essa notação, que é colocar a ordem da derivada exatamente aqui entre parênteses. Então, eu posso calcular todas essas e são chamadas de derivadas de ordem superior. Então, vamos fazer mais um exemplo que é calcular, agora explorando um pouco os conceitos geométricos, né? Fazendo um pouco com também uma ligação com a disciplina de geometria analítica. Calcule os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Então, o que é uma reta? Primeiro, se a reta é horizontal, ou seja, você está com um gráfico, num ponto onde a reta tangente é horizontal, é exatamente isso, é que a reta ela é horizontal, ou seja, paralela ao eixo x. Mas, ou seja, a gente quer encontrar exatamente os pontos sobre o gráfico A, os pontos A, os valores de x que satisfazem essa condição. Mas, como a derivada é exatamente a inclinação da reta tangente, se a reta tangente é horizontal, ela tem a mesma inclinação do eixo x, que é 0. Então, na verdade, calcular os pontos onde a reta tangente é horizontal, a gente pode começar a argumentar assim. A reta tangente é horizontal nos pontos em que sua inclinação é igual a 0. Mas a inclinação da reta tangente não é exatamente a derivada? Ou seja, nos pontos onde a derivada é igual a 0. Então,
maneira mais fácil da gente fazer isso? Primeiro, encontrar quem é essa função derivada e assim determinar os pontos onde ela se anula, ou seja, achar as raízes. Então, vamos calcular y', né, é a outra notação, outra forma de se referenciar a derivada dessa função, e determinar onde ela se anula, ou seja, achar as raízes dessa função. Então, vamos lá. Bem, a gente quer derivar, e aí eu posso até usar eu vou sempre tentar usar, para que a gente fique acostumado com as diversas notações, então agora eu vou usar assim. Eu quero calcular, seria o y', né, que é exatamente a derivada em relação a x da expressão x² menos 6x² mais 4. Então, essa notação aqui indica que eu estou querendo calcular a derivada dessa expressão em relação a x, que, segundo as regras que a gente desenvolveu, deriva a primeira, que pela regra da potência é 4x², menos a derivada de 6x², que pela regra da constante vezes uma função, repete a constante, e deriva a função potência agora x², cuja derivada é 2x, mais a derivada da função constante igual a 4, que é 0. Então, isso aqui dá 4x³ menos 12x. Então, queremos determinar os valores de x para os quais essa equação aqui se anula, ou seja, para os quais 4x³ menos 12x dá igual a 0. Então, como é que eu posso fazer isso? Às vezes é bem complicado achar as raízes de um polinômio de grau maior do que 2, porque a gente não tem aquela fórmula quadrática bonitinha para determinar os valores. Só que esse daqui é relativamente mais fácil do que o caso em geral, porque todo mundo aqui é múltiplo de x. Então, é sempre útil quando uma equação igual a 0, a gente escreve o outro lado, né, da equação como sendo um produto. Por quê? Um produto só pode, nos reais, né, que é exatamente o ambiente que a gente está considerando aqui, só pode dar 0 quando um deles é 0. Então, a gente pode escrever isso aqui como resultado de um produto, de uma multiplicação. Por quem? Por x. Na verdade, por 4x, né, porque aqui é um múltiplo de 4x e aqui também. Então, eu vou colocar isso, 4x em evidência. E como é que eu descubro como é que isso aqui é resultado de uma multiplicação de 4x? Basta você dividir. 4x² dividido por 4x dá x². Menos 12x dividido por 4x dá menos 3. Então, de fato, quando eu efetuo as multiplicações, eu volto para isso. Então, o que eu estou dizendo? Que esse produto aqui dá 0. Bem, mas um produto só pode dar 0, isso é se e somente se um desses é 0. Ou seja, ou 4x é igual a 0, ou x² menos 3 é igual a 0. Mas, de novo, aqui a gente tem um produto dando 0. Um deles tem que ser 0, mas 4 não é 0. Então, aqui é obrigatoriamente x igual a 0, ou isso aqui, né? Ou x² menos 3 é igual a 0. Bem, mas aí a gente teria que achar as raízes disso aqui. Bem, como achar as raízes? Agora sim, né? Como a gente tem um polinômio de grau 2, você pode usar a fórmula quadrática para determinar as raízes dessa função. Só que eu também posso achar mais rapidamente isso, porque a minha função quadrática aqui não tem o termo b, né? Lembrando, a maneira mais geral de um polinômio de grau 2 é ax² mais bx mais c. E aí a nossa fórmula quadrática depende exatamente desses coeficientes, a, b e c. Só que no nosso caso aqui não tem esse termo, e significa que o b é 0. E resulta numa diferença em que um deles é quadrado. Então, eu posso sempre enxergar a diferença de dois números assim, como sendo resultado de um produto notável, exatamente
se eu imaginar isso como sendo a diferença de dois quadrados, eu consigo escrever como o produto da soma pela diferença. Isso aqui é uma maneira mais rápida, certo? De a gente ir desenvolvendo essas técnicas de argumento para a gente não perder tanto tempo com algumas contas. Então, aqui sinta-se à vontade para você exatamente fazer. Com base nisso, achar que x é igual a menos b, mas nesse caso b é zero. Tem que ficar só menos. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? É 4 vezes 1. Isso ficaria menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 3 daria 12. Dividido por 2. Ficaria exatamente esses valores. Mais 12, a gente pode fatorar, né? 12 é 3 vezes 4. Estou até fazendo aqui já no cantinho, já achando. Como raiz quadrada de 12 é 3 vezes 4, então raiz quadrada de 12 vai ser raiz quadrada de 3 vezes 4, e aí eu posso separar, e raiz quadrada de 4 é 2, então ficaria 2 raiz de 3. Então isso é mais ou menos 2 raiz de 3 dividido por 2, e eu posso simplificar esse 2 com 2, então x dá igual a mais ou menos raiz de 3. Muito fácil, né? Usando a fórmula quadrática. E como era o caminho que eu estava querendo fazer? Bem, eu quero enxergar isso aqui como um produto notável da soma pela diferença de dois números. Então, quem seriam esses números? Seriam exatamente a raiz desse quadrada desse número e a raiz quadrada desse número. Então, eu sei que raiz quadrada de x, x ao quadrado dá x, menos, aí precisaria ser a raiz quadrada desse, né? Que vai dar raiz de 3, x mais raiz de 3 igual a zero. Então, de fato, quando eu faço essa operação, vai dar o quadrado primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado segundo. Mas ao eu levar ao quadrado, eu cancelo a raiz e fica 3. E se isso aqui dá zero, é porque ou isso é zero, ou isso é zero. Mas isso aqui só dá zero se x for igual a raiz de 3. E isso aqui só dá zero se x for igual a menos raiz de 3. Foi exatamente os valores que a gente já tinha obtido antes, mais ou menos raiz de 3. Então, em que valores de x ou em que pontos sobre a curva a função tem reta tangente horizontal? A questão pede que pontos. Então, na verdade, pontos, vou voltar aqui para o gráfico, né? Ou seja, que pontos sobre a curva essa função tem reta tangente horizontal. Então, eu achei o valor para x, mas um ponto no plano cartesiano, em particular na curva, tem duas coordenadas. Tem a coordenada A e a coordenada Y, exatamente a sua imagem por essa função. Então, na verdade, como eu quero os pontos, eu tenho que achar quem são esses pontos. Com esse nosso argumento, a gente encontrou as coordenadas x. Né? Então, com isso aqui, a gente encontrou que logo a reta tangente... Ah, não tá saindo, né? Desculpa. Logo, a reta tangente à curva y é horizontal quando x é igual a zero ou x igual a mais ou menos raiz de 3. E os pontos sobre a curva são... Aí a gente teria que fazer uma continha antes, né? Bem, quando x é igual a zero, aí eu tenho que voltar lá para a expressão, que é a imagem de x igual a zero. Vou até colocar aqui, né? Ou seja, a gente precisa de f de zero, de f de raiz de 3 e de f de menos raiz de 3. Né? Que é exatamente os pontos. Quando x for igual a zero,
a coordenada y é exatamente f de y, f de 0. E quem é f de 0? Bem, se a gente voltar para a expressão, fazendo x igual a 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, só vai sobrar 4. Então, f de 0 é 4. E f de raiz de 3? A gente teria que fazer a continha aqui. Seria raiz de 3 à quarta, menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado, mais 4. Vai ficar pequeno aqui, né? Vai ficar raiz de 3 à quarta, menos 6 vezes raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3, mais 4. Raiz de 3 à quarta vai dar 9. Por que que eu tô fazendo isso? Você pode usar um calculador, mas não precisa, né? Por que que eu fiz esse cálculo muito rapidamente? Porque eu também estou usando que... Estou aplicando o seguinte fato. Deixa eu escrever aqui. Lembrando que y é a função x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Bem, então, f de raiz de 3, quando a gente fez a substituição, ia ficar raiz de 3 à quarta. Só que eu sei facilmente calcular quem é raiz de 3 ao quadrado. E eu posso muito bem escrever raiz de 3 à quarta assim. Foi isso que eu fiz, para fazer mais diretamente. Então, como isso aqui vai cancelar, vai dar 3, aqui também. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos 18, vai dar menos 9. Mais 4, menos 5. Então, quando x for igual a raiz de 3, a coordenada vai dar 5. E quando x for igual a menos raiz de 3, o que muda? Bem, não vai mudar, vai ser exatamente a mesma imagem. Por quê? Embora seja negativo, mas a gente está elevando a potências pares. Então, raiz de menos 3 à quarta é o mesmo resultado de raiz de 3 à quarta, porque é uma potência par. Raiz de menos 3 ao quadrado é o mesmo resultado de raiz de 3 ao quadrado, porque é exatamente uma potência par. Então, isso aqui eu sei que no final das contas também vai dar menos 5. Portanto, a solução dos pontos são, quando x é igual a 0, y é 4, quando x for igual a raiz de 3, y é menos 5, e quando x for igual a menos raiz de 3, y também é menos 5. Então, são esses pontos onde a reta tangente é horizontal. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a derivada de mais de um tipo de função específica, que é a função exponencial.